Olha, nós outra vez aqui juntinhos, coladinhos, para conversarmos sobre a coleção Descomplica Saberes da Editora Saviesa, e nós estamos aqui conversando com professores do 7º ano, falando do volume 3, capítulo 3 agora. Isso mesmo, como vocês já conheceram as habilidades que compuseram esse capítulo, né? O capítulo 1, 2 e 3 são as mesmas habilidades. Então, os descritores que aparecem aí compondo o quê? Coleção Descomplica Saberes, volume 3, capítulo 3. E agora que vamos falar, a BNCC, ela traz como prioridade o desenvolvimento da proficiência leitora. Por isso, então, estamos aqui para apresentar a vocês uma sugestão que pode potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora, ou seja, do letramento, não é verdade? Aqui eu trago o quê? Sempre nessa tela é uma imagem que vai apresentar uma expectativa do texto selecionado por mim no volume 3, capítulo 3. Então, o texto que foi selecionado foi o texto da atividade que serviu de suporte para compor, para elaborar a atividade, o item 14. O texto trata da pirâmide alimentar. Olha só, 2.000 calorias essa pirâmide. Óleos e gorduras, 1 porção. Leite, queijo e iogurte, 3 porções. Legumes e verduras, 3 porções. Arroz, pão, massa, batata, mandioca, 6 porções. Açúcares e doces, 1 porção. Carnes e ovos, 1 porção. Feijões e oleaginosas, 1 porção. Frutas, 1 porção. Aqui você tem 6 refeições ao dia, café, almoço, jantar, com lanches intermediários. Beba bastante água e líquidos e faça pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Então, essa é uma pirâmide alimentar completa com 2.000 calorias. Bom, olha só, e qual é a sugestão que eu vou apresentar a vocês para explorar esse texto? Vamos lá? Olha só, etapas da atividade. Pré-atividade, que é o que a gente chama em metodologias ativas de sala de aula invertida. Pesquisa e preparação, como tarefa de casa um dia antes da proposta. Os estudantes devem assistir a um vídeo curto, é claro que você vai oferecer para eles o link, não é? Deve assistir a um vídeo curto sobre a pirâmide alimentar. Forneça o link para um vídeo educativo adequado. E fazer anotações sobre os principais grupos de alimentos e também sobre as suas funções no corpo humano. Próxima etapa, discussão e análise. Discussão em grupo, em sala de aulas, os estudantes discutem em grupo as informações que eles conseguiram compreender no vídeo que eles assistiram. Cada grupo deve listar as principais ideias e compartilhar com a turma. Aí vem a leitura compartilhada. Ler um texto sobre a pirâmide alimentar, que no caso é esse texto que serviu como suporte para a elaboração dos itens e pode ser projetado, por exemplo, para a turma, não é? Fornecido pelo professor, o professor que vai conduzir sempre, identificar e destacar as ideias principais
principais e secundárias. Lembrar que esse é um texto que apresenta linguagem verbal e não verbal e que ele precisa, logicamente, observar essas linguagens que aparecem no texto. A etapa 2, atividade de compreensão e interpretação. Aqui pode fazer em forma de quiz interativo, realizar um quiz sobre o texto lido para verificar se os estudantes compreenderam mesmo a pirâmide alimentar. Pode ser feito utilizando ferramentas como Kahoot ou Socrative. Uma das ferramentas aí vão possibilitar você criar esse quiz. E o mapa conceitual é a próxima etapa. Cada grupo cria um mapa conceitual da pirâmide alimentar, destacando os grupos de alimentos e também as suas funções. Próxima etapa da minha sugestão é produção textual. Essa já é etapa 3. Produção em grupo. Cada grupo deve escrever um artigo informativo sobre a pirâmide alimentar, direcionado a estudantes do 5º ano. Então, vamos especificar um grupo para quem esse artigo será direcionado. Aqui eu coloquei como sugestão o 5º ano, mas fique à vontade, você pode escolher para quem esse artigo informativo sobre a pirâmide alimentar, para quem ele será direcionado. O artigo deve incluir introdução, desenvolvimento, que é a explicação dos grupos de alimentos, e conclusão, que é a importância de uma alimentação equilibrada. Revisão e edição. Troca de texto entre os grupos para uma revisão. Cada grupo faz sugestões de melhorias. E aí você vai criando uma rede colaborativa com os alunos, com os estudantes, o quanto isso é importante. A responsabilidade dele olhar o texto do outro e fazer uma pontuação séria, não é? A última etapa, né? Partindo para a última etapa, é a etapa 4, que é a apresentação e feedback. Apresentação dos artigos, cada grupo apresenta seu artigo para a turma e os estudantes e o professor fornecem feedback construtivo sobre as apresentações dos textos. E por fim, a atividade de extensão, que é a gamificação, desafio de receitas saudáveis. Isso aqui é o máximo, né? Por meio de gamificação. Cada grupo cria uma receita saudável baseada nos princípios da pirâmide alimentar e apresenta para a turma. As receitas também podem ser compartilhadas em um blog ou em um site da escola, que possa então, né, vários outros alunos interagir com aquelas receitas saudáveis. O que vocês acharam da sugestão? Espero que tenham gostado. Até nosso próximo capítulo. Obrigada!